Meu Deus, por mais um dia. Obrigado, meu Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Te apresento essa família, Senhor. Eu te apresento o nosso agradecimento por mais um dia. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. O Salmo 51 diz assim: Tem misericórdia de mim, ó Deus. Segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões. Segundo a multidão da tua misericórdia. Então, que Deus tenha misericórdia de nós e apague as nossas transgressões, segundo a misericórdia dele, ó Deus meu, Senhor, Senhor dos senhores, Rei dos reis. Nesse momento vai jogando por terra o gigante, vai jogando por terra, Senhor, o gigante que luta contra nossas vidas. Em nome de Jesus, que todo plano do maligno contra as famílias, contra os casais, contra nossos filhos, seja desfeito em nome de Jesus. Senhor, eu te apresento as autoridades. Esteja no controle de tudo, meu Deus e meu Pai. Oh, Senhor, abra as portas de trabalhos para aquele que está desempregado, meu Deus. Abra as portas de trabalho para esse pai de família, para essa mãe de família. Abra as portas de trabalho, Senhor, para aqueles que estão orando e clamando, crendo no Senhor, que o Senhor pode mudar a história. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi ao Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza, e nele confiarei. Confiemos nesse Deus. Ele é Deus para responder a nossas orações. Eu clamo, Senhor, pela tua misericórdia, que o Senhor tenha misericórdia dos enfermos, dos desempregados, tenha misericórdia do povo que estão sem lar, que estão que vivem nas ruas. Tenha misericórdia, Senhor, das pessoas abandonadas. Tenha misericórdia, Senhor, meu Deus e meu Pai, daqueles que estão nos hospitais, nas UTI, nos cárceres. Tenha misericórdia das mães que choram, que clamam, que jejuam pela sua vida, pela sua família. Oh Deus, nesse momento eu clamo, Senhor, pela tua misericórdia. Que o Senhor venha com a tua glória e glorifique teu nome, dando a vitória, Senhor, a teu povo. Que o Senhor venha com a tua glória, glorifique teu nome, quebrando os cativeiros, derrubando os gigantes, em nome de Jesus. Senhor, abençoa a Ivanilda, abençoa a todos que estão chegando. Dê vitória, Senhor, às famílias. Dê vitória, Senhor, àqueles que estão angustiados e que clamam, Senhor, que têm se humilhado na tua presença. Acalma a tempestade desses corações. Acalma a tempestade, meu Pai, que tem, Senhor, meu Deus e meu Pai, causado medo nas vidas. Oh, Senhor da glória, venha com a tua paz. Entre nesse lar, Espírito Santo de Deus. Que o Senhor entre com libertação, com conversão. Que o Senhor venha com restauração. Que o Senhor venha e abençoe a vida de vocês. Resgate a vida de vocês. Aumente a fé de vocês. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor pode nos socorrer nas aflições. O Senhor pode abrir as portas, se nós crermos nele, né? Mas busque ao Senhor, não só porque você quer algo dele. Busque o Senhor porque você precisa da sua salvação. Busque o Senhor enquanto se pode encontrar. E busque o Senhor para adorá-lo, né? Adore a Deus de todo o coração. Não busque o Senhor por interesse, só porque você quer algo de Deus. Mas busque ao Senhor por agradecimento. Busca o Senhor, porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. A palavra de Deus está em Mateus, capítulo 26, no versículo 6. Unção de Jesus na casa de Simão. Estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, hein? Olha aí. Você tem coragem de ir na casa de um leproso? Você tem coragem de visitar os leprosos? Pais tiveram lepra. Quando a minha mãe estava grávida, gente, ela estava com lepra. E quando eu nasci, os médicos disseram para minha mãe que ela não podia ficar comigo, que ela tinha que me dar por causa da doença.
E eu fui dada, fui doada, né? E eu fui crescendo, meus pais foram me criando. Com 7 anos de idade, os meus pais me contaram a verdade, que eu era adotiva, que eu fui dada porque a minha mãe era doente, porque a minha mãe tinha lepra. Mas graças a Deus, até hoje, meu corpo não tem uma mancha. Graças a Deus, até hoje, eu não tenho nenhum problema no sangue. Graças a Deus, nunca tive nada. Minha irmã também não. E o que que acontece? Os leprosos, houve um tempo que ninguém podia chegar perto. Muitos tinham medo, outros tinham nojo, né? A maioria tinha medo de chegar perto dos leprosos. E Jesus era diferente. Jesus, quando veio na terra, ele não tinha medo de chegar próximo aos leprosos. Jesus chegava próximo aos leprosos e curava, né? Jesus era esse que veio na terra com um amor tão grande, gente. Com um amor tão grande que em vez dele se afastar dos enfermos, ele se aproximava dos enfermos e curava os enfermos. E louvado seja o nome do Senhor. Eu sei essa exclusão, né? Essa separação na época dos leprosos. Hoje não. Hoje a doença já foi controlada. Hoje as pessoas já não têm medo, né? Tanto medo dessa doença. E a minha mãe, a doença foi paralisada. Foi paralisada, mas ela foi paralisada. Mas a minha mãe tem uma vergonha, gente. A minha mãe não vai para casa de ninguém. É a minha mãe que me criou, que me gerou, não a que me criou. A minha mãe não vai para casa de ninguém, ela não visita ninguém, porque ela tem vergonha da doença. Então é assim. A lepra causa vergonha. O pecado causa vergonha. Mas Jesus, gente, ele fala com pecadores. Jesus, ele come com os pecadores. Jesus, ele ama os pecadores. Jesus, ele cuida dos enfermos, cuida dos pecadores, cuida dos leprosos. Jesus é aquele, louvado seja o nome do Senhor, que não se afasta de você. Que não se afasta de você por causa do teu problema, por causa da tua doença, por causa do teu defeito, por causa do teu pecado. Jesus, ele vem e cuida das nossas enfermidades espirituais e materiais. Graças a Deus, né? Ele foi a diferença na terra. Não existiu na terra ninguém comparado a Jesus. Não existiu ninguém na terra comparado ao amor, o Filho de Deus, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, viver em condições com os pobres. Ele poderia, como filho de Deus, querer estar lá na glória com os sacerdotes, comer do bom e do melhor, viver do bom e do melhor, e estar longe dos imundos, né? Porque naquela época os sacerdotes não tocavam nos impuros. Jesus veio e quebrou isso, né? Ei, vocês foram levantados para cuidar desses enfermos. Você foi levantado para cuidar desses doentes. Vocês foram levantados, né? Foram ungidos a sacerdote para ir lá visitar os que estão com câncer nos hospitais. Sai desse púlpito, sai desse templo, entra no hospital, entra no asilo, vai pelas ruas, faz o que Jesus fez. Faz o que Jesus fez. Vocês não são representantes de Cristo? Vocês não são representantes de Deus? Então vai e faz aquilo que Jesus tem nos ensinado. É muito fácil pregar no templo. É muito fácil pregar no conforto do ar-condicionado. É muito fácil pregar para pessoas limpinhas, cheirosas, né? Mas vai lá pregar aonde tem pessoas que não tomam banho. Vai lá abraçar aqueles que não tomam banho, né? Você já fez isso? Isso faz parte do Evangelho de Cristo. Isso faz parte dos evangelistas, né? Porque tem evangelista que só quer estar no bem bom, que só quer visitar as pessoas de condições, que só quer visitar as pessoas que querem dar o melhor para elas. Jesus foi totalmente diferente na terra. Seguir a Jesus não é fácil, gente. Porque quem é que quer
visitar pobres. Quem é que quer comer com pobres? Não, eu quero comer do bom e do melhor. Se tiver um banquete lá, eu vou lá orar naquela casa. Se tiver algo bom, eu vou orar naquela casa. Mas vai lá naquela casa que não tem nem um copo com água, às vezes gelada para dar. Vai lá naquela casa onde te oferecem por alimento uma batata, um feijão sem nada dentro. Apenas o alimento é só o feijão, e graças a Deus que tem o feijão, como dizia minha mãe. Minha filha, graças a Deus que temos isso para comer. Louvado seja o nome do Senhor. Então, gente, Jesus é esse. Jesus entrou na casa desse leproso. Aproximou-se dele uma mulher, agora, né? Ele entrou na casa dos leprosos, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com um unguento de grande valor, e derramou-lhe sobre a cabeça, quando ele estava sentado à mesa. Então, louvado seja o nome do Senhor. Esta mulher pegou o unguento e derramou sobre Jesus. Ela derramou o óleo da unção sobre Jesus, né? Naquele momento, o Senhor estava sendo ungido por aquela mulher, pelo óleo que era derramado na vida dele, porque ele estava sendo preparado para a crucificação, preparado para a morte, gente. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui, escute, e seus discípulos, vendo isto, indignaram-se, dizendo: por que este desperdício? Censuraram aquela mulher, porque ela estava desperdiçando óleo. Imagine só, ela estava derramando óleo em Jesus. Ela estava derramando esse unguento, né, em Jesus. E os discípulos disseram que era um desperdício. Servir a Jesus, gente, nunca é desperdício. Tudo que você dá para o Senhor não é desperdício. Mas tem gente falando para você que para que você tem tempo de oração? Para que você vai para o templo? Para que você quer ler a palavra? Para que você está nesses lugares? Nós estamos nesses lugares para nós darmos o que temos para Jesus. O que temos é a nossa vida. O que temos é honrá-lo. O que temos é a nossa adoração. O que temos é sermos uma oferta agradável a Deus. Então, louvado seja o nome do Senhor. Esta mulher estava ungindo o Senhor, derramando um óleo no Senhor, né? E disseram que era um desperdício. Nada que fazemos para Deus, para Cristo, é um desperdício, gente. Nada. Então, aqui, o entendimento deles é que estava sendo desperdiçado aquele azeite. E escute, por este unguento, podia vender-se por grande preço e dar-se o dinheiro aos pobres. Olha aí. Olha, desculpa. Jesus, porém, conhecendo isto, disse-lhes: por que afliges esta mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo. Olha que maravilha, gente. Aquela mulher praticou uma boa ação para com Jesus, né? Ela viu que Jesus precisava daquele óleo na sua vida. Aquela mulher, o Espírito de Deus usou aquela mulher para derramar aquele óleo sobre Jesus, porque ele estava sendo preparado para a crucificação. Porquanto, lembra que eu disse assim, que eu sempre oro para Deus colocar pessoas segundo o coração dele na tua vida? Pois é, essa mulher era uma mulher enviada por Deus para ungir o mestre, para derramar aquele azeite, aquele unguento, né, sobre o Senhor, para a preparação da crucificação. E que Deus coloque pessoas até pecadoras, né? Porque ela era uma pecadora, mas era uma pecadora que serviu a Jesus. Como nós estamos aqui. Temos as nossas falhas, mas estamos aqui servindo a Jesus. Temos ainda nossos momentos
que erramos, mas arrependemos e estamos aqui adorando a Jesus, buscando a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Porquanto sempre tendes convosco os pobres. Olha aqui, ó, Jesus vai entrar no assunto que eu tinha falado antes. Ele diz aqui, ó, porque os pobres sempre vai estar perto de nós. E nós podemos ajudar os pobres. Nós não somos, ninguém é tão pobre que não possa ajudar a outra pessoa que precisa, gente. Você pode repartir o teu pão, você pode repartir tua cesta básica, você pode repartir tuas roupas, teus calçados. Ninguém é tão pobre que não pode dividir algo com alguém. Mas tem pessoas que são muito pobres de espírito, são miseráveis de espírito. Por quê? Porque são orgulhosos. Orgulhosos. Eles preferem jogar fora de que ajudar o necessitado. Eles preferem jogar fora de que alimentar um faminto. Eles preferem jogar fora do que ajudar alguém que precisa. Tem pessoas tão orgulhosas, gente, tão soberbas, que, meu Deus do céu, que não pensam em ninguém, só pensam em si mesmo e na sua família. Só pensam em si mesmo e na sua família. Tem pessoas que acumulam bens, né? Acumulam as coisas sem necessidade. E tantas pessoas precisando de ajuda, mas as pessoas não ajudam. Deixam lá guardada. Deixam lá guardada. Às vezes nem usa, gente. Nem usa. Mas querem que esteja lá, né? Aquele bem na sua casa. Se você soubesse que repartir o pão é repartir o pão, ajudar os necessitados. Se você soubesse o que você prospera na tua vida, como você agrada a Deus quando você ajuda alguém que precisa, quantos livramentos você recebe quando você ajuda alguém que precisa. Tudo que eu estou falando está aqui na palavra de Deus. Aqueles que ajudam os que precisam, eles recebem livramento de Deus. Você que ajuda um necessitado, um pequenino, você é livrado por Deus, é cuidado por Deus, é protegido por Deus. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês dentro da palavra. Quando você ajuda alguém que precisa, é uma oração para Deus. É uma oração para Deus você ajudar, porque você está cuidando de um pequenino de Deus. Você está cuidando de uma pessoa ali que é importante para Deus. O importante, Jesus, quando estava na terra, gente, ele não se preocupava com quem tinha o que comer. Jesus, quando estava na terra, ele não se preocupava com aqueles que estavam curados. Jesus, quando estava na terra, ele veio em busca dos enfermos, dos famintos, daqueles que estavam precisando de amor. Então, a palavra de Deus diz que ele veio para os enfermos, porque os sanos precisam dele. Né? Ele veio para os necessitados. Quanto sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter sempre. Lembra que ali, naquele momento que ela estava fazendo, derramando o unguento sobre Jesus, porque ele seria crucificado? Então aqui ele fala, os pobres vão continuar, porque quem iria ser crucificado seria Jesus. Então ele estava dizendo, sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não haveis de ter sempre. Então Jesus já sabia que ele ia voltar para o Pai, e eles não iam ter mais Jesus com eles, corpo presente, né? Corpo presente. Então, aquilo que aquela mulher estava fazendo seria só aquela vez, porque logo ele voltaria para o Pai e eles iriam ficar com os pobres ali. Então, gente, louvado seja o nome do Senhor. Tudo que você oferece a Deus, oferece ao Senhor Jesus. Nunca desperdício na tua vida. Nunca. Ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, olha só, fê-lo, preparando-me para o meu sepultamento. Lembra que eu disse que o Senhor envia pessoas segundo o coração dele para te ajudar? Aquela mulher pecadora, hein, gente? Não foi sacerdote.
não foi ninguém doutores, não foi mestres que foram lá derramar o unguento de preparação para o sepultamento de Jesus. Foi uma pecadora, gente. Aos olhos dos homens, era vista como uma mulher pecadora. Aos olhos de Deus, ela foi vista como alguém preparada para derramar aquele unguento ao Senhor. Isso é maravilhoso, gente. Essa mulher pecadora, gente. Tem gente aí, né, que eu não posso comer com os pecadores. Jesus, ele foi ungido, preparado antes do seu sepultamento por uma pecadora. Não foi por um líder, não, gente. Religioso. Olha como é as coisas de Deus. Quando as pessoas olham para você e não te dão valor, o Senhor olha para você e te vê diferente. Porque o Senhor conhece o nosso coração. Aos olhos da humanidade, aquela mulher era vista como pecadora. Não foi isso que disseram dela? Não era isso que falavam dela? Aos olhos de Deus, era uma mulher escolhida para derramar um unguento sobre Jesus para o seu sepultamento. Olha como a visão de Deus é diferente dos seres humanos. As pessoas olham para nós, nos julgando, nos condenando, os maiores, né? Doutores da lei, mestres da palavra. Quantos mestres da palavra me olham me julgando? Mas o importante é quem me trouxe aqui, quem levou a mulher pecadora a ungir Jesus foi Deus. E aí, vai reclamar para Deus. Vai reclamar para Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Vai conversar com Deus. Gente. Então, esta mulher estava fazendo ali algo direcionado por Deus, derramando o azeite sobre Jesus, que seria para o seu sepultamento. Em verdade vos digo que onde quer que este evangelho for pregado, em todo o mundo também será referido o que ela fez para a memória sua. Então aquela mulher foi lembrada, aquela mulher pecadora, gente, presta atenção. Uma pecadora é lembrada na palavra como Raabe, né? Raabe, como pecadora, também foi lembrada. E, gente, é maravilhoso as coisas de Deus. Só Deus para dar valor a pecadores, né? Porque, gente, você tem que entender. Aquela mulher era falada como uma pecadora porque os seres humanos estavam dizendo que ela era pecadora. Mas os Deus que conhece o coração, seu, meu, aos olhos de Deus, era uma mulher com um coração a qual poderia ungir o mestre para o seu sepultamento, derramar aquele unguento, né, para o seu sepultamento. Por que ele não pegou os discípulos para fazer isso? Os discípulos não estavam sempre com perto deles? Por que ele não pegou um dos mestres e doutores da lei? Os mestres e doutores da lei eram contra Jesus. Coração aquebrantado. Um coração aquebrantado e contrito na presença de Deus. Esse daí Deus não aguenta. Esse daí Deus ouve suas orações. Um coração aquebrantado. Entendeu? Aquela mulher era vista pelos homens, pela sociedade, como pecadora. E Deus não. Era uma mulher que estava ali todo o tempo se confessando. Uma mulher que estava se arrependendo. Uma mulher que estava vendo seus erros. Uma mulher que estava, louvado seja o nome do Senhor, sempre se humilhando na presença de Deus. Não uma mulher, mas também um homem, né? Aqui na história era a mulher. Ontem eu estava falando com uma irmã que as mulheres, gente, elas sempre serviram Jesus com alegria. Se você observar, Jesus estava rodeado de mulheres que serviam na obra. Paulo também
teve muitas mulheres que serviam a ele na obra, porque a mulher é o vaso mais fraco, ela é mais fácil de ser quebrada, o seu coração. O homem é o coração duro, né? Pode prestar atenção. Pela ciência ele diz o quê? Que a mulher é só emoção e que o homem é razão, né? Vocês já ouviram isso? Que mulher é emoção, tudo tá chorando, né? E o homem não, o homem é razão. Não, é difícil chorar. Com os últimos acontecimentos, a gente tem visto tanto homem chorar. Por quê? Eles deixaram de ser a razão para eles ser emoção? Não, porque aquela dor quebrantou muitos corações, gente. Aquela dor quebrantou as dores que têm acontecido, os sinais da vinda de Jesus. Quebrantou vários corações de homens que viviam nas suas razões. E nós vimos chorarem como uma mulher chora, chorar como uma criança chora. Então, esse mesmo que o Bruno falou, coração quebrantado, esse sempre vai agradar a Deus. Não é o coração duro, do coração louvado seja o nome do Senhor. Que os discípulos disseram o que para Jesus? Vender aquele azeite derramado sobre o Senhor, poderia vender para ajudar os pobres. Os discípulos foi ensinado que todo o dinheiro da obra era para ajudar os necessitados, né? Então, eles pegaram ali aquilo que Jesus ensinava a eles e foram com Jesus falar sobre isso. Esse unguento dava para ser vendido e para sustentar os pobres, ajudar os pobres. Mas eles não estavam vendo que aquele unguento, ele não estava sendo estragado. Aquele unguento não estava sendo derramado em qualquer pessoa. Aquele unguento estava sendo derramado no Filho de Deus. Aquele unguento estava sendo derramado naquele que ensinava a eles. Mas eles quiseram ensinar Jesus. Esse que é o problema, gente. Os homens, a criatura, homens e mulheres, muitas das vezes querem ensinar Jesus. Muitas das vezes querem ensinar a Deus. E aí os discípulos disseram, não, mas isso dá para fazer isso, querendo ensinar Jesus. Jesus sabia o que aquela mulher estava fazendo. E Jesus sabia o que ele estava fazendo. Porque Jesus ele veio para nos ensinar, não foi para nós ser ensinado. Você já prestou atenção? Quando você é um líder, tem muitas pessoas querendo te ensinar, né? Você é o líder, você foi colocado como líder naquele lugar. Aí chega com pessoas com muitas ideias, né? Ai, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Mas se você é o líder, você que tem que ensinar essas pessoas. Você que tem que estar no comando, na direção daquelas pessoas. E não você ser dirigido por elas. Então, Jesus aqui, ele sabia. Ele sabia o que estava acontecendo e ele não ia dar ouvido aos discípulos. E ele pegou e falou, né? Em verdade vos digo que onde quer que este evangelho for pregado em todo o mundo, também será referido o que ela fez para a memória sua, né? E aí já começa, Judas trama entregar a Jesus, discípulo de Jesus, tramando contra Jesus, e a pecadora ungindo a Jesus, a pecadora preparando Jesus, né? Derramando o azeite. Havia naquele tempo, no lugar onde Jesus estava, as pessoas eram ungidas antes do sepultamento. Você sabia disso? Os judeus ungiam aquele corpo para o seu sepultamento. Então, Jesus ele recebeu esse unção na sua vida, esse óleo sendo derramado na sua vida, porque seria sepultado. E Judas já estava tramando para vender a Jesus. Judas já estava tramando para trair Jesus. Enquanto a pecadora estava lá, cuidando de Jesus, derramando o azeite sobre a vida de Jesus, o discípulo de Jesus estava tramando para vendê-lo, para traí-lo. Olha a diferença de um pecador
para muitos que estão dizendo que andam no caminho com Jesus, que servem a Jesus. Aquela pecadora é vista na Bíblia, né? Ela é lembrada na Bíblia como um ato bom. E Judas é lembrado na Bíblia pela traição. Quanta diferença, né, gente? Quanta diferença. Judas é lembrado por uma traição, por negar a Cristo. É lembrado como filho da perdição, que o próprio Jesus falou. Pai, todos que tu me destes, nenhum se perdeu, somente o filho da perdição, que foi Judas, né? Judas foi o filho da perdição, que traiu o filho de Deus, que vendeu o filho de Deus. E a pecadora é lembrada como um ato em que o próprio Jesus falou. Interessante que Jesus não falou para Judas, tu vais ser lembrado porque fizeste isso, né? Não, Jesus não podia falar que Judas seria lembrado pela sua traição, porque não é uma lembrança boa, não é verdade? Não é uma lembrança para estar em memória. Nós não temos que estar em memória esse ato de traição, esse ato que Judas fez, traiu o Filho de Deus. Por isso que ele não falou que Judas estaria em memória, mas falou da pecadora, que o que ela tinha feito estaria em memória, né? Que ela fez estaria em memória, que para sua memória ela seria lembrada pelo aquilo que ela estava fazendo a Cristo, a Jesus. Entendeu, gente? Então os 12, chamando Judas Iscariote, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse: que me queres dar? Eu vou lhe entregarei. E eles pesaram 30 moedas de prata. E desde então buscava oportunidade para entregar. Olha aí, aonde que Judas foi oferecer Jesus? Jesus ensinava os discípulos para levar o evangelho da paz, para levar o amor, para levar o evangelho que resgatava pecadores. Olha o que Judas estava fazendo. Judas pegou, estava levando Jesus aos sacerdotes, mas para entregá-lo para a morte, entregá-lo para a cruz, entregá-lo para ser preso, ser crucificado. Você está vendo a diferença de um para o outro? O que significa isso, irmão? O que tu quer falar com isso? O que o Espírito Santo está falando? Tem muitos pecadores aí que eles serão salvos. E tem muitos sacerdotes, tem muitos aqui, príncipes dos sacerdotes, que não serão salvos, gente. Você está entendendo? Que serão condenados pelas suas obras, suas práticas, pelos seus atos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, as condições que nós vivemos, ela nos leva à salvação. Se você crer no Filho de Deus e serve o Filho de Deus, porque essa pecadora serviu a Jesus. Através do Filho de Deus somos salvos. Mas se você é esse, como um sacerdote, mas que está excluindo os pecadores, que está aí desfazendo de pecadores, que está aí não resgatando os pecadores, você pode ser lembrado por Deus não em memória boa, né? A lembrança que Deus pode ter de mim, de você, é interessante. Como o Senhor nos vê, né? Como o Senhor nos vê. Se você analisar, se você perguntasse de Deus, eu gosto de perguntar de Deus. Senhor, como é que eu estou na tua presença? Me mostra. Sempre eu gosto de fazer isso, gente, nas minhas orações. Me mostra como estou aos teus olhos. E Ele mostra em sonhos, em visões. E se você orar assim, Deus vai te mostrar como Ele te vê, gente. Ele vai mostrar a você. Mas o problema é que as pessoas estão preocupadas só com o quê? Com muitas das vezes, como esses discípulos estavam, apenas no seu sustento material.
Os discípulos estavam ali com interesse no óleo para sustentar os pobres. Gente, nós não vivemos só de comida e de bebida. Nós também vivemos do nosso relacionamento com Deus. Nós também precisamos alimentar a nossa alma. Nós também precisamos alimentar a nossa vida com Deus, com o Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quem nós somos? Somos aqueles que estamos traindo Jesus? Ou somos aqueles que somos pecadores, mas ainda assim servimos a Jesus? Você está entendendo? A nossa condição de pecador não nos tira da salvação. Não nos tira de sermos lembrados por Deus. Entendemos a palavra de Deus, gente? Creio que sim, né? É muito linda essa palavra. Um coração aquebrantado, esse agrada a Deus. Amém?